Fala Nerdzolas e fala Coders, muito bem-vindos de volta aqui no canal Daniel Jesus. Eu me chamo Daniel Jesus e venho trazer temas bem legais aqui como carreira, tecnologia e claro, programação. Então se você procura esses temas, você tá no lugar certo. E se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso faz a gente chegar a mais pessoas que se interessam pelos mesmos temas, tá? E hoje trago um tema bem especial para você: fundamentos e melhores práticas em APIs RESTful. Bom, é um tema bem discutido na nossa área como programador. Então, se você ainda não conhece as melhores práticas e os fundamentos, você está no lugar certo. Então, eu vou rodar a vinheta e volto já já. Estamos de volta, Nerdzolas e Coders, para falar o que é o RESTful. RESTful é um termo usado para descrever serviços web que seguem os princípios da arquitetura REST, isso mesmo, um estilo de arquitetura de software para sistemas distribuídos como o World Wide Web. Esses princípios foram descritos por Roy Fielding, um dos autores principais da especificação do protocolo HTTP. Os serviços RESTful são caracterizados por interface uniforme, stateless, cacheável, cliente-servidor e sistema em camadas. E olha só, Nerdzola, o termo RESTful se refere a serviços web que aderem esses princípios. Eles geralmente usam HTTP como um protocolo de comunicação e são projetados de uma maneira que torna a interação de recursos web, como textos, imagens e serviços, de maneira intuitiva e direta, seguindo os padrões de web amplamente adotados. Então eu espero que você tenha compreendido o que é o termo RESTful. E vamos para o próximo slide. Bom pessoal, depois de entendermos um conceito de RESTful, chegou o momento de entendermos um pouco de design de URL, verbo mais objetos. Que isso quer dizer, né, Daniel? Bom, o conceito central de RESTful é as instruções de operações de dados enviadas pelo cliente que seguem a estrutura de verbo mais objeto. Como assim, Daniel? Então vamos lá. Por exemplo, no comando get/cars, a gente sabe que get é o verbo e o /cars que a gente está colocando aqui é o objeto. Simples assim, né? E os verbos geralmente correspondem a 5 métodos de HTTP que são representados na maioria das vezes em operações de CRUD, como o get, que é o ler, o post, que é o criar, o put, que é o atualizar, o patch, que é atualizar parcialmente, isso mesmo, e tem o delete, que é o excluir. Bom, conforme as especificações de HTTP, os verbos são sempre maiúsculos, tá? Então fique a dica aí sobre verbos mais objetos. E vamos para o próximo slide. Bom pessoal, vamos se aprofundar um pouco mais sobre design de URL. E vamos falar de um ponto-chave aqui, que são endpoints. Isso mesmo, a construção de endpoints. Você desenvolvedor e você desenvolvedora já passou por isso, né? E bom, como que eu devo fazer meus endpoints? Primeiramente, eu vou mostrar um exemplo na prática de bad practices, né? Que é praticamente as más práticas. E do lado direito, as boas práticas. Bom, até aqui tranquilo, né? Mas se a gente olhar nas más práticas, que a gente começa a ver erros bem grotescos aí em relação ao desenvolvimento de software. E olha, isso é comum de você pegar alguns projetos, né? Principalmente alguns legados ou até mesmo soluções novas que não sabem fazer endpoints com boas práticas de RESTful. Então a gente nota aqui, primeira coisa, a controller. Bom, como a gente sabe, a controller.NET, esse aqui é um exemplo de .NET com linguagem C#, a rota pega o nome da controller, né? Como a gente pode notar aqui. Bom, lembrando que o nome da controller não está no plural, então tá car controller. E, gente, vamos lá. Quando a gente fala de endpoints, as URLs têm que estar no plural, isso mesmo. A prática comum é usar URLs no plural, isso mesmo, né, Nerdzola? Especialmente ler as coleções como
get cars e não get car. Então, o primeiro erro grotesco aqui é em relação ao nome da controller. Depois a gente nota, isso aqui, ó, isso aqui me mata, gente. Deixa eu fazer uma setinha aqui que eu errei. Isso aqui me mata, gente. Me mata com um jeito que eu olho assim e falo, meu Deus do céu. Além de prejudicar a leitura da rota, né? A gente olha assim que o objeto tem que ser substantivo e não um verbo. Então o objeto aí, né, que é a URL da API, é um alvo do verbo HTTP, que deve ser substantivo e não um verbo, como eu havia falado. As URLs como get all cars, create new car, putz, são incorretas, isso mesmo, pois não são substantivos. Já na boa prática, se a gente for olhar, olha aqui, já começa diferente no nome da controller, deixando no plural. E principalmente os objetos são substantivo. Muito bacana. Então, praticamente a gente olha que o lado esquerdo é uma má prática e o lado direito é uma boa prática. Então, pessoal, no momento que construírem controllers e endpoints, pense sempre nas boas práticas que o RESTful pode oferecer. A gente vai ver mais detalhes lá na frente e a gente vê como é diferente fazer da maneira certa. Vamos para o próximo slide. Bom, nerdzolas, depois de entendermos um exemplo aqui na prática de código em C#, né, a gente vai também entrar com boas práticas, né, de nomenclatura. Segue as dicas aqui que eu vou te dar, tá? Então, quando a gente vai fazer uma rota que vai buscar uma lista de objetos, né, no caso aqui vai ser uma lista de carros, sempre a gente vai pensar em get/cars. Pronto, né? Então a gente vai ter aquele HTTP GET lá do .NET que ele já vai entender que é um /cars na rota que a gente está criando. Depois a gente vai, né, um pouquinho mais a fundo, né? Eu quero pegar pela marca Ferrari. Então como que faria dessa forma? Então é /cars, /brand, o nome, né, que eu quero passar. Então Ferrari. Eu poderia usar um ID, poderia também, tá? Mas no caso aqui é com uma ilustração para mostrar também que não somente o ID, a gente pode passar outro valor, né, no momento da busca, tá? Então vamos lá. Post /cars, né, que vai criar um carro, sempre no plural, tá? Como eu havia falado anteriormente. O put /cars, /brand, a marca, né, que é Ferrari. Então ele vai atualizar o carro pela marca Ferrari. E o patch /cars, /brand, /Ferrari, que ele vai atualizar parcialmente o carro pela marca Ferrari. E por último, né, como um CRUD aí simples, a gente vai falar do delete. Então /cars, /brand, /Ferrari remove o carro da marca Ferrari. É muito importante a gente saber, né, essas dicas sobre padrão de nomenclatura de endpoints. E espero que você tenha compreendido e abriu a sua cabeça referente à criação desses novos endpoints. Porque o que eu vejo de pessoas criando de maneiras erradas, errôneas, porque não tem o conhecimento verdadeiro sobre boas práticas de RESTful. Então vamos para o próximo slide. Bom, depois de termos má práticas e boas práticas, endpoints, isso mesmo. Algumas dicas para padrão aqui de nomenclatura, tá? Caso você queira. Então a gente pensa sempre dessa forma. Olhando aqui, ó, uma rota de get /cars, já dá para ler literalmente, né? Eu acho que dá para ver. Bom, pessoal, vamos falar de design URL referente a pesquisas, isso mesmo.
Então é muito comum ver times e equipes que criam classes de pesquisa e enviam as opções de pesquisa por post. Mas na teoria não é adequado você utilizar post, né? Então, ou seja, você deveria usar o próprio get e permitir os filtros para buscar o recurso que você quer, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de boas práticas, a gente fala get/cars, então retorna uma lista de carros. E quando a gente fala get/cars/id, a gente busca pelo único carro. Então é exatamente essas boas práticas de pesquisas que você deve entender sobre nomenclatura de padrão RESTful. Beleza? Então vamos para o próximo slide aí para falar sobre filtros. Isso mesmo. Bom, pessoal, uma boa maneira aí de falar sobre boas práticas de RESTful é exatamente de filtros. Isso mesmo. Então você que é desenvolvedor ou desenvolvedora, crie parâmetros para o get e filtre os dados que você queira, tá? Então, no caso aqui, eu vou dar um exemplo na prática sobre /cars e eu quero filtrar pelo ano de fabricação. Então, ele vai buscar os carros com filtro de ano de fabricação de 2024, de acordo com o que eu estou passando no parâmetro de ano de fabricação, que é o 2024. Muito bacana, né? Então, é super prático e também eficaz com boas práticas de RESTful. Vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, continuando com o design de URL aí, a gente vai falar, né, como a gente falou de utilização de filtros. Tome cuidado aí, tá? Porque em certas situações a pesquisa pode ser muito complexa, isso mesmo, né, Isola? Por exemplo, desse get aqui, tá? Então eu tô dando get/cars, status ativo, o ano de fabricação 2024 e, claro, o país de fabricação, que é a Itália. Bom, você pode ver que podemos utilizar esses parâmetros? Podemos, mas são muitos parâmetros. E aí, se eu quiser filtrar por outra coisa, eu vou ter que incluir mais parâmetros ainda. Então, ao invés de você deixar essa URL dessa forma, você pode usar dessa forma, utilizando alias, isso mesmo. Ao invés de você utilizar todos aqueles parâmetros, né, como eu havia falado, faça um alias, né, como /cars/italiancars, que ele vai pegar o filtro de carros italianos que são fabricados na Itália. É exatamente o que corresponde a URL lá de cima. Então podemos dizer que a URL lá de cima é uma má prática e a URL de baixo, né, o endpoint de baixo, é uma boa prática. Muito importante saber disso, né? Então, bora para o próximo slide. Bom, pessoal, continuando no design de URL, vamos falar de ordenação, isso mesmo. Para você implementar boas práticas de ordenação em uma API REST, utilizando o método GET, você deve seguir algumas orientações minhas através desse slide. Vamos lá mostrar um exemplo para ilustrar esse cara. Temos um GET aí de books, short by, title e direction ask. O que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Quando a gente falar /books, né, é um endpoint que vai retornar a lista de livros, tá? E o short by, ele vai ordenar por, é um parâmetro, né, que consulta, né, ao especificar o campo que qual os resultados devem ser ordenados. Então eu quero que ordene pelo title, pelo título do livro. E por último temos o direction, ou direção em português, né? Um parâmetro de consulta que é usado a especificar a direção da ordenação, que pode ser ASCII ou DESC, que vem ASCII vem de ascendente e DESC de descendente. Muito da hora, né? Descendente, isso mesmo.
E olha, isso são boas práticas, tá? Que você tem que relevar aí no dia a dia quando você vai fazer rotas que possuem ordenação, beleza? Então eu quero que você fique claro aí como essas boas práticas entram e ajudam no nosso dia a dia de montagem de endpoints, beleza? Então vamos lá para o próximo slide. Bom, pessoal, o último tema de design de URL é paginação, tá? É legal você disponibilizar uma paginação para books, né, que é referente a livros. Particularmente eu gosto muito da nomenclatura do OSQL, tá? Que é o limit, offset, skip e take. Bom, então vamos mostrar um exemplo aqui na prática como que deve ser feito. Barra books, né? E eu estou usando o limit 10 e o offset 20. Quer dizer o que? Eu pulo os 20 primeiros resultados e busco os 10 seguintes. Isso mesmo. Então essa aqui é uma boa prática de você utilizar a paginação utilizando as boas práticas de RESTful. E vamos para outros detalhes agora referente a respostas, né? Chega de design de URL que isso cansa, mas é super importante você compreender e entender como deve ser feito de maneira correta. Então bora lá para o próximo slide. Bom, nerdolas, depois entendemos os designs de URLs, as boas práticas, enfim, vamos falar agora de respostas, isso mesmo. Quando o servidor recebe uma solicitação de HTTP, o cliente deve saber o resultado da ação, né? Se houve um sucesso ou falhou, enfim, né? Os códigos de status HTTP são vários códigos padronizados, com várias explicações em vários cenários, e o servidor deve retornar o código de status correto. Então, em seguida, a gente vai aprender as categorias dos códigos HTTP, que são, a partir do começo de 2, já se refere aos status de sucesso, tá? A partir do momento que começa com 3, são a categoria de redirecionamento. Com 4, erro de cliente. E 5, claro, o erro do server. Muito famoso aí, né? Bom, muito legal. Então vamos para o próximo slide a gente entender cada um deles. Bom, pessoal, depois de entendermos as categorias, vamos para a principal de todas, né? A categoria de sucesso. Isso mesmo. O primeiro status code aí que eu vou falar para vocês é o 200, né? O OK. Isso mesmo. É o padrão que representa o sucesso. Isso mesmo, nerdola. É a resposta padrão para um GET que você utiliza quando há resultados. Isso mesmo. E também temos o 201, o created. Pô, esse cara aqui indica que o recurso foi criado. Então, você vai utilizar esse cara mais nas rotas de post. Isso mesmo, de HTTP, método post. Muito legal, né? E também, né, a gente tem o 204, que é o no content. Isso mesmo. Esse cara é muito interessante, tá? Ele representa um request que foi processado com sucesso, mas não há conteúdo para ser retornado. Então, nesse caso, utilize esse cara no put, no patch e no delete. E também em algumas situações você pode utilizar o get, tá? Caso não retornou nenhum resultado. Bacana? Também temos o 202 accept. Muito legal esse cara. Ele indica que o servidor aceitou o request. Bom, isso aí todo mundo já sabe, né? E esse é um ótimo status para que os processos assíncronos, por exemplo, um cenário onde o usuário faz um upload de uma planilha e será processada em background. Então é usado esse status code 202. Muito bacana, né? Lógico que não vou falar de todos aqui referente à categoria de sucesso, mas esses são os principais que você deve saber. Vamos para o próximo. Bom, chegou o momento de falarmos sobre a categoria Redirect. Isso mesmo, tá? Bom, como desenvolvedor eu não consigo visualizar cenários que será utilizado o Redirect a partir de uma API RESTful. Bom, mesmo seguindo os bons, né, e boas práticas aí que o RESTful oferece. Mas, em geral, o 302
é bastante utilizado em desenvolvimento de front-end como o Razor, tá? E também o 301, tá? Que é utilizado para indicar que o site foi permanentemente redirecionado para um novo endereço. Mas ainda não tive oportunidade de utilizar esses caras, mas vale a pena a gente falar dos mais comuns na categoria de redirect, tá? Vamos para o próximo slide. Bom, vamos falar do Client Error, isso mesmo, essa categoria é fascinante. Essa categoria, Nerdola, ela indica que o cliente cometeu uma falha na requisição. Quais são os comuns, né? O famoso bad request, a solicitação que não foi processada, pois o servidor não entendeu o que o cliente está solicitando. Também temos o 401 Não Authorize, que indica que o cliente não está autenticado e não tem autorização para acessar aquele recurso que está requisitando. Beleza? Também temos o Forbidden 403, que indica que o cliente está autenticado e a requisição é válida, porém o cliente não tem permissão de acesso naquele recurso. E o mais famoso de todos, o 404 Not Found, isso mesmo, que indica que o recurso não foi localizado. Olha que bacana. E esses são os principais da categoria Client Error. Isso mesmo. Então vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, chegamos na última categoria, que é os erros no servidor. Isso mesmo. Esses aí merecem o destaque mesmo, tá? Primeiro deles é o 500, tá? O Internal Server Error, tão famoso e repercutido no mundo do desenvolvimento de software. É quando houve uma falha no servidor e não conseguiu processar a requisição. Já o 503 aí, né, vai colocar a nossa equipe de infra para trabalhar. Isso mesmo, indica que o serviço está indisponível. O status comum quando um web server sobrecarrega de requisições e não consegue mais processar nenhuma requisição. Isso mesmo. Já o 503 é comum em cenários de ataques de DDoS. Isso mesmo. E por último, temos o famoso 504, isso mesmo, o código de status code 504, que indica um gateway timeout. O que isso quer dizer, tá? Esse código é geralmente usado quando o servidor está atuando como um gateway ou um proxy, tá? Que não recebe uma resposta em tempo hábil de um servidor upstream ou de um serviço auxiliar necessário para completar a solicitação do cliente. Basicamente, né, Zola, significa que houve um atraso na comunicação entre servidores e não é um problema causado pelo cliente. Os problemas de rede, altos volumes de tráfego ou falhas de servidores podem ser causas comuns desse status code 504. Então eu espero que você tenha compreendido todas as categorias e vamos para a dica-chave que eu vou te dar no final desse vídeo. Vamos para o próximo slide. Bom, depois de entendermos as categorias, chega o momento de darmos a dica número 1 aí, a dica de ouro referente a boas práticas de RESTful. Bom, propriedades nulas nas respostas, isso mesmo, né, Zola? Olha, não envie propriedades nulas na resposta do JSON. Só aumenta a quantidade de dados enviados de uma maneira desnecessária. Que poderia dizer que todos os componentes que trabalham com JSON sabem lidar com respostas que não possuem todos os campos. Ainda mais essas propriedades nulas. Então, como a gente pode ver aqui, é um JSON referente a carro, onde possui as propriedades referentes a carro, como marca, modelo, ano, cor, placa, chassi. E você pode ver que existem algumas propriedades nulas. Então, lembre-se, é desnecessário você enviar essas informações. Além de você aumentar o seu escopo, você está mandando uma informação que não vai ser utilizada. Então,
não faça essa maneira desnecessária de enviar essas propriedades como nulas. E eu espero que você tenha compreendido tudo isso, né? Aprendido pra caramba com esse vídeo, porque esse vídeo agrega tanto fundamentos e boas práticas de API RESTful. E eu quero que você compartilhe com seus amigos, caso você gostou. Deixa o likezão aí reservado, que isso faz a gente chegar a mais pessoas que se interessam por mesmos temas que você está assistindo hoje. Então, eu aguardo você até o próximo vídeo. Até mais.